Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva a todos. Que Deus possa também nos iluminar a caminhada, uma vez que todos aqui estamos nesta proposta de crescimento, de progresso, de evolução, de conquista da felicidade.
e a nossa gratidão a Deus por esta oportunidade que se renova nas nossas vidas, neste encontro virtual, mas que através deste momento podemos emitir luzes, vibrações, energias de paz para toda a humanidade, principalmente para os nossos irmãos que mais sofrem. Nós vamos fazer a leitura de uma página e depois a prece inicial. Esta página consta do Evangelho por Emmanuel, o livro Evangelho por Emmanuel, Chico Xavier, o Evangelho segundo João. João, capítulo 13, versículo 5. Então, jogando água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com o pano com o qual estava cingido. E aí uma página de Emmanuel, intitulada Pés e Paz. Está no livro Encontro de Paz, pela editora IDE, no capítulo 29. Expressiva a decisão de Jesus, lavando os pés dos discípulos. Recordemos que o Senhor não opera a ablução da cabeça que pensa, vê e ouve, traduzindo o sentimento com os dons divinos da reflexão e com as faculdades superiores da palavra. Nem lhes alimpa as mãos que trazem consigo a excelência dos recursos tácteis para a glorificação do trabalho e a muda linguagem dos gestos que exprimem afetividade e consolação. Lava-lhes simplesmente os pés, base de sustentação do corpo, e implementos da criatura física, que entram em contato com a lama e o pó da terra, padecendo espinheiros e charcos, e purifica-lhes semelhantes apêndices necessários à vida humana, sem reproche e sem queixa. Lembremo-nos, pois, do ensinamento sublime e lavemos os pés uns dos outros, com a bênção da humildade, no silêncio do amor puro que tudo compreende, tudo suporta, tudo santifica e tudo crê. Porquanto apenas tolerando e entendendo a poeira e o lodo que ainda repontem dos caminhos alheios, é que redimiremos os nossos, atingindo a verdadeira paz. Oremos. Deus, bondoso Pai, Jesus, mestre, irmão maior e amigo. Queridos amigos espirituais que nos envolvem nesta hora de trabalho. A nossa gratidão por tudo quanto temos recebido em nossas vidas, como bênçãos de luz, de incentivo, de conforto, de esclarecimento. Que a tua paz seja conosco, mas que sejamos nós os divulgadores desta paz entre os nossos companheiros de jornada, os nossos irmãos em humanidade. Sê conosco e abençoa-nos hoje, agora e sempre, que assim seja. Nosso tema é paz em família, dificuldades da convivência ou de convivência, né? Ou na convivência. Paz em família. Primeiro, relembrando uma expressão de Deolindo Amorim, escritor espírita, tribuno espírita baiano, já desencarnado, no livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, apresentando-nos, então, a expressão neste seu livro, no capítulo A Família como Instrumento de Redenção Espiritual, este é o título
deste capítulo, onde no primeiro parágrafo ele diz assim: a família é a mais estável, duradoura e universal instituição social. Título da página: a família como instrumento de redenção espiritual. Já no primeiro parágrafo, a família é a mais estável, duradoura e universal instituição social. Percebemos, então, que a família, segundo Deolindo Amorim, e no aprendizado que temos feito do Espiritismo, é justamente esse instrumento de redenção espiritual, onde nós nos encontramos ou reencontramos com os quais temos necessidade de reacerto. Algumas criaturas afins, alguns desafetos, diante dos nossos passos desalinhados de outrora, de antigas reencarnações. Os embaraços criados, os atalhos tomados que nos levaram a situações de tragédias íntimas, sociais e familiares. E o momento do reencontro, do reacerto, do reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, naturalmente também na família, como muitas vezes na sociedade mais ampliada, nos grupos profissionais, nos grupos recreativos onde participamos. Mas a família é esse instrumento de redenção espiritual. E, segundo Deolindo Amorim, nesse sentido é a mais estável, duradoura e universal instituição social, porque é um instrumento divino, um instrumento de Deus, um projeto de Deus na Terra, onde nós vamos sendo criados, vamos vivendo e convivendo, formamos a nossa família consanguínea, vamos estendendo para além dos laços corporais os laços espirituais de afinidade, e quando eles ainda são laços antipáticos ou de adversidades, temos a chance de estarmos em família para a busca desta paz, para a busca deste reacerto, para a busca de uma reconstrução, para a busca da reconciliação, portanto, da redenção espiritual de cada um de nós e daquele núcleo familiar. A doutrina espírita tem, pois, tanto na imortalidade quanto na reencarnação, estas duas alavancas do projeto divino, uma vez que Deus nos criou seres imortais, simples e ignorantes no início, mas dotados de perfectibilidade. E através das nossas relações consanguíneas e também da formação de novos laços de afinidade, ou ainda naqueles que, mantidos por situações de revolta, de ódio, de rancor, mas a chance de estarmos juntos, a nova oportunidade, a reencarnação, que Emmanuel chama de bênção do recomeço. A família, seja pela qual forma ela esteja composta, é a chance que temos nós de estarmos com aqueles com os quais marcamos este encontro ou este reencontro. Naturalmente, todos buscamos a paz de espírito, a paz consciencial, a paz da tranquilidade interior, a paz que nasce do dever cumprido. Momentos de paz, momentos de lucidez mental, momentos de um silêncio interior. E estando em família, em o nosso lar, na casa onde moramos, onde habitamos, a casa representada na construção das paredes que se erguem com os tijolos, lajotas, a argamassa, o piso, o teto, os cômodos, a condição de manutenção das relações de sobrevivência desta família, tendo o acolhimento, a proteção de uma casa. Mas a transformação da casa no modelo de lar. O lar constituído pelas relações entre aqueles que ali habitam, sendo que hoje
A sociologia assim conceitua a família. Família, menor grupo social formado de pessoas afins que vivem sob o mesmo teto. Afins no sentido de que vivem juntos, nem todos têm, possivelmente, esta afinidade no sentido do afeto, mas vivendo juntos, estão ali afins ou afim de construírem uma relação melhor, uma relação consubstanciada no amor fraternal. A página que utilizamos e que está em João, no capítulo 13 e versículo 5. Então, jogando a água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com o pano com o qual estava cingido. Muito próximo daquilo que temos nas nossas casas, ou nos nossos lares, ou nas nossas famílias. Cuidando dos bebês, né? Daqueles nossos filhos que nascem e depois netos, ou de outras vezes sobrinhos, ou afilhados nossos, que vêm estar em nossa casa e que tanto as mães, os pais, os avós, os tios, tias, padrinhos, madrinhas, colaboram nesses cuidados com o bebê, para que no momento também de necessidade, de enfermidade, tenhamos a idade que for, e nos encontremos em tal ou qual faixa etária, muitas vezes precisamos ser auxiliados por aqueles que vivem conosco, inclusive com as atividades de asseio corporal, de colaborarem conosco na nossa higiene física, do corpo físico, dadas as limitações de determinadas enfermidades. Ou quando muito idosos, né? E já faltando as forças físicas, com certa debilidade, os filhos ou os netos ou os cuidadores, aqueles que ali estão presentes no lar, para prestar esses cuidados e lavando não só os pés, mas todo o corpo. Mas Jesus aqui, e Emmanuel ressalta bem, nesta página Pés e Paz, dizendo: lembremos-nos, pois, do ensinamento sublime e lavemos os pés uns dos outros, com a bênção da humildade, no silêncio do amor puro, que tudo compreende, tudo suporta, tudo santifica e tudo crê. Este é um estado de paz, ou são atitudes que nos levam à paz em família. Mas, como seres incompletos, inacabados, com as nossas suscetibilidades, com as nossas fragilidades psíquicas, emocionais, psicológicas, morais e espirituais, variadas vezes não encontramos esta paz, ou não suportamos tudo, ou descremos até de algumas alternativas que podem e poderão nos levar a um estado de paz. Tudo está a depender, então, daquilo que conhecemos, de como cuidamos dos nossos pensamentos, da nossa crença, da nossa fé, para que realmente, acreditando na imortalidade, na reencarnação, no amor de Deus por nós, no amor de Jesus, na chance de estarmos juntos para este reencontro, para este acerto, para este reacerto, daqueles que já são nossas afinidades ou nossos afetos, a formação de um grupo para a realização do trabalho em favor de outros, daqueles que vivem em casa ou até daqueles que estão fora das nossas casas, em outros lares, em outras comunidades. E daqueles que ainda nos são desafetos ou antipáticos, essas tentativas constantes para buscarmos nos acertar. Jesus nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então, esta paz que nós buscamos, a paz em família, é um momento de sossego, de tranquilidade, um momento de intimidade, de um diálogo fraterno, de uma ajuda mútua, de um respeito, de uma consideração, de atitudes de compreensão, de entendimento, onde tudo suportamos, porque acreditamos e colocamos este amor, uns dos outros, através do que aqui
João, neste capítulo 13, versículo 5, relembra Jesus lavando os pés dos discípulos. Então, nós estaremos a lavar os pés uns dos outros quando verdadeiramente nos dedicamos numa relação empática, nos colocando no lugar do outro, tanto quanto sabemos que muitas vezes os outros também se colocam no nosso lugar, conhecendo as nossas deficiências, o nosso estado de incompletude, os nossos momentos de fraqueza, os momentos que tropeçamos, que dizemos coisas às vezes sem pensar, que agimos também sem pensar. Então, são muitas as situações dentro do nosso lar que é um recanto mais íntimo ou intimista, porque na sociedade de forma geral ou na sociedade mais ampliada, nós também convivemos, nós também agimos e reagimos, mas é justamente na casa, no lar, em família, que temos estas oportunidades de estarmos com o próximo mais próximo. E ali, muitas vezes, retirando a máscara, né? Do verniz social que temos em sociedade. A tentativa de sermos em sociedade alguém que estamos tentando ser. E dentro de casa, com as nossas atividades diárias, cotidianas, variadas vezes nos colocando, então, na verdadeira realidade de quem somos, com as nossas expressões, com o estado de impaciência, de intolerância, de azedume, de um certo rancor, de uma raiva, enfim, atitudes, sentimentos com os quais nós nos debatemos na intimidade. E a família sendo esse instrumento de redenção espiritual, mas nos dando também a estabilidade, como diz Deolinda Amorim, de um órgão ou de um instrumento de Deus, né? Um equipamento social, que é a família, onde nós ali estamos para nos cuidarmos, para cuidarmos do outro, para trocarmos experiências. Então, Deus nos colocou justamente em família, na formação de pais, mães e filhos, e hoje de variadas formações de família, né? Visando aí o conceito sociológico daqueles que são afins, construindo suas famílias a partir do momento em que se decidem viver juntos, mas a manutenção do lar e a manutenção da família como instrumento divino, onde nós temos a chance deste reencontro, deste encontro, deste acerto, deste reacerto. Mas, naturalmente, também ocorrem os desacertos. Naturalmente, aparecem as dificuldades do dia a dia, os momentos diários, né? Não só do dia, mas também da noite ou até na madrugada. Cada um é um. Isso nós não podemos fugir, né, deste entendimento. Cada um é um. Nós nos assemelhamos em algumas coisas, temos uma similitude de opiniões, em outras nós pensamos diferente, mesmo vivendo numa família ou vivendo em família. Diferenças de entendimento que nos levam uns e outros a termos preconceitos, a sermos radicais ou radicalizarmos em algumas situações, né? Certas expressões que nem sempre nós gostamos, o outro costuma usar, o seu jeito, a sua maneira de ser, as suas escolhas, as suas opiniões. Então, deveríamos e devemos, né, partir deste preceito de que cada um, sendo um, nós somos o que somos. O que exige de nós a aceitação do outro, a compreensão de que o outro tem o seu direito de ser o que é, como é, de ter as suas opiniões. Naturalmente, quando vivemos num processo coletivo, haveremos de lutar pelos nossos direitos, mas entender também que o outro também os tem, né? Direitos individuais e coletivos. Todos temos esses direitos, mas também temos deveres. Deveres para com o lar, deveres para com a família, deveres para com o próximo, deveres para com o pai, para com a esposa, com o marido, com o filho, com o irmão, deveres para com o vizinho, para com a sociedade. São muitos os nossos direitos, mas também são muitos os nossos deveres. E, acima de tudo,
deveres para com Deus, para com o próximo, para conosco mesmo. Então, estando em família, nós vamos detectando essas nossas deficiências e essas nossas dificuldades para a construção da paz. Uma das dificuldades é justamente esta incompreensão acerca de que o outro tem o direito de ser o que é e até de pensar como pensa. Como nós queremos ser respeitados no nosso direito de pensarmos como pensamos, de agirmos como queremos agir. Mas estando num coletivo, num processo em família, precisamos entender os limites desta luta pelos nossos direitos, como se costuma dizer, que o nosso direito vai até onde inicia o do outro. Mas temos o direito de estarmos ali, vivendo nesta composição, onde fomos plantados, onde reencarnamos, e ali estamos juntos. Detectamos diferenças, mesmo estando numa família, onde os filhos foram criados da mesma forma, onde os irmãos receberam dos pais, né, o mesmo tipo de educação, mas trazemos do passado as nossas diferenças. Trazemos do passado os nossos sentimentos em construção. Daí, alguns terem temperamentos diversos. Alguns temperamentos irritadiços, coléricos, são introvertidos, outros extrovertidos, uns um tanto tímidos, outros mais atirados, uns mais falantes, outros mais calados. E as próprias forças, não só físicas, mas falando-se em forças emocionais, o jeito de enfrentamento das coisas. Então, naturalmente, nós encontramos isso pelo mundo, afora, mas estamos hoje falando de família, as dificuldades de viver em família. Então, eu me lembro muito bem, né? Quando se chorava e era pequeno, para de ser manteiga derretida. Aqueles que choram mais, são mais sensíveis, né? São mais tocados no seu sentimento. Aqueles que são mais rompantes, né? Que vêm com seus sentimentos impulsivos, são reativos e logo respondem, como um palito de fósforos que se acende e parece que vai explodir, né? A sensação de que aquela raiva está dominando aquela situação e parte para cima com expressões duras, ofensivas, com acusações. Então, tanto quanto o mundo passa por este processo, numa escala menor nesse sentido, porque, né, entre as paredes, as 4 paredes de determinado cômodo, ou as chamadas, filosoficamente falando, as 4 paredes de uma casa, estamos nós ali nesta luta de sermos o que somos, de falarmos o que queremos falar, mas também tendo que respeitar o que o outro quer ser e o que o outro quer falar. E é justamente este processo da experiência ou da convivência, criando estas circunstâncias de afinidade ou de animosidade, é que nos permitem este crescimento individual e coletivo. Precisamos do diálogo, da boa conversa. Em alguns momentos será um instante de calar, outras vezes de falar. A questão é que nos calamos quando seria necessário que estivéssemos falando, e de outras vezes falamos quando seria necessário nos calarmos, né? Oferecer ao outro a oportunidade, ouvi-lo. A escuta que dá acolhida, a escuta que compreende, a escuta que dá oportunidade do outro falar, a escuta que permite com que o outro se sinta privilegiado também em estar sendo ouvido. Porque dentro de uma casa, há aqueles mais falantes e aqueles que parecem que querem dominar, né? Nós vemos de uma estrutura as famílias patriarcais, matriarcais, depois a família nuclear, no período da Revolução Industrial, e os chamados chefes de família, que eram os pais ou os maridos, os homens, né? Porque saíam para fora para trazer o pão de cada dia, o sustento da família, mas a mulher conquistando este espaço também no mercado de trabalho, a luta pela igualdade dos direitos com o homem e a conquista também
de seu posicionamento social, profissional no mundo, fez com que homens e mulheres hoje também tivessem dentro de casa não a condição de chefes, mas de lideranças, né? As lideranças de família, de homens e mulheres, e muitas vezes de jovens, que já trabalhando, ajudando os pais, ou mesmo das crianças que ali estão estudando e que espíritos já envelhecidos ou preparados apresentam respostas, apresentam referências ou expressões que ajudam os pais a crescerem, né? Então, a liderança em família, não no sentido de ser melhor do que o outro, maior do que o outro, mas a liderança de conduzir esse grupo para um estado de paz, para um estado de felicidade. Quais são as dificuldades na convivência? Elas são muitas, mediante esta expressão que dissemos há pouco, que é o não respeito ao direito que o outro tem de ser o que é e realmente acreditarmos, né? Ou aceitarmos que cada um é um. Cada um está num tempo, cada um está num ritmo, cada um tem o seu jeito, uns mais lentos, vagarosos, outros mais rápidos, né? São muito rápidos no raciocínio, na tomada de decisões. Outros enxergam mais longe, enxergam coisas com uma previsão, né, de futuro, não sabendo naturalmente o que irá acontecer lá à frente, mas se prevenindo diante de determinadas situações, porque tem uma visão mais ampla. Outros com uma visão mais singular, né? Uma visão mais próxima àquilo que está ali presente, do momento presente, né? Desta realidade que nos envolve. Tanto quanto nós vamos nos desenvolvendo, amadurecendo, nós vamos ampliando os nossos horizontes. Nós vamos percebendo, diante das experiências do dia a dia, aquilo que vai nos acontecendo, vai nos trazendo esta experiência e nós vamos ficando mais preparados, mais capacitados. Então, a dificuldade ou as dificuldades na convivência da família nascem dessas coisas do passado, né, da herança que trazemos do passado, dos nossos desafetos, com alguns processos de antipatia, ou até mesmo de desconfiança, a presença dos ciúmes, do melindre, de um amor não correspondido antes ou ontem, né? De um amor traído no passado e hoje na condição de marido e mulher, ou de filho e pai, mãe e filho, ou filha, nós estamos revendo estas nossas relações, mas ainda tocados por esses sentimentos que foram sentimentos de outrora, mas que trazemos no nosso baú de recordações, que somos nós mesmos, né? Nós, espíritos, temos o nosso baú de recordações, o nosso inconsciente, onde estão presentes as marcas, as cicatrizes, os sinais de quem fomos, do que falamos, do que fizemos. E nós nos reconhecemos de alguma forma, né? Mesmo vivendo hoje em outras roupagens, com outras funções dentro do lar, mas há um reconhecimento pela postura, pela atitude, pela proximidade, e nós vamos tendo, então, justamente esta chance. É belíssimo, né? O projeto de Deus chamado família, e com a alavanca ou com o instrumento da reencarnação, da possibilidade do recomeço, da retomada, de revisão, de reparo dos danos, do perdão não dado, que hoje pode ser dado, da desculpa não aceita, que hoje poderá ser aceita, mas as dificuldades da convivência que nos tiram a paz estão presentes nesta realidade pessoal ou intrapessoal de cada um. E quando caímos para a realidade da interpessoalidade, porque nós temos uma relação interpessoal, onde cada um é um, cada um se mostra como é, né? E cada um tem seus limites. Costuma-se dizer que, olha, eu aceito tudo, mas tem coisas que é como um verdadeiro pisão no pé, né? É quando me tira do prumo, me dá um branco, eu não vejo mais nada. Essas expressões costumeiras, né? De coisas que nos tiram do prumo e que realmente nos fazem ficar revoltados, desalinhados,
E dentro da família, nós então colocamos isso para fora. Nós colocamos para fora aquilo que trazemos de outras encarnações, reencarnações, mas também destes momentos presentes vividos no hoje, das situações já enfrentadas, dos problemas enfrentados. Os problemas são estímulos, ou devem ser entendidos como estímulos para serem enfrentados, mas cada um se coloca de uma forma mediante o problema, que são verdadeiros desafios, né? Uns praticamente enlouquecem, não têm forças para viver aquele problema. Outros entristecem, outros se desesperam, outros caem numa desilusão, na descrença, e outros caem até mesmo em processos depressivos. Além das situações, não só de diferenças emocionais, mas também de situações que envolvem as chamadas doenças da alma ou doenças das emoções. Os nossos estados psicossomáticos, né? Doenças psicológicas, doenças corporais, mas também esses nossos estados psicológicos que interferem, tanto quanto os nossos sentimentos, seja de amor ou de ódio, seja de humildade ou de orgulho, seja de vaidade ou até mesmo de simplicidade. Então, nós travamos na família um verdadeiro duelo, por assim dizer, né? Como aquele duelo da Idade Média, em que se comparecia ou se marcava um determinado ponto para se lavar a honra com sangue, né? Então, marcava-se o encontro para lavar a honra com sangue e levava um determinado instrumento, né? Uma arma, tanto quanto um feriria o outro, até ver quem ali sairia morto e quem ficasse vivo seria o vencedor. Nós duelamos dentro da família com a oralidade, com o verbo, com a palavra, com a expressão, que muitas vezes machuca, fere, cria novas feridas, feridas já abertas do passado, que são tocadas agora no presente, porque essas nossas feridas emocionais de outrora, elas estão conosco. Por isso os nossos pontos nevrálgicos, algumas situações que, ao ouvirmos determinadas coisas, nós nos emocionamos, choramos, convulsionamos nas nossas próprias emoções. E este verdadeiro duelo do olhar, da indiferença, do dar de ombros, do olhar glacial, da palavra fria, né? do não perdão, da não aceitação da desculpa do outro, das exigências descabidas. Há um livro de Gibran Khalil Gibran, o profeta, que diz que o amor nada possui e não é possuído. O amor nada exige e não é exigido. O amor dá senão de si mesmo. Então, este amor puro que Emmanuel fala, relembrando aqui Jesus, em João 13,5, de lavar os pés uns dos outros com este amor que tudo acolhe, que tudo crê, que tudo suporta, né? Mas que não exige, que não possui. E um amor muito possessivo, ou um amor muito exigente, causa variadas situações. E aí a relação estremece. Não só o lar estremece, né? Parece que até as paredes estremecem com uma voz estridente, com os gritos, né? Com a presença até da violência emocional, psicológica, física, em alguns casos, cometimento de situações desastrosas ou criminosas, né? Como na atualidade, de infanticídios, de feminicídios, de parricídios, fratricídios. Então, vivemos aí este tempo, esta situação, como antes, em guerras, em enfrentamentos, em disputas de terra, em disputa de amores, né? Ou daqueles que tínhamos como nossos donos, ou aqueles que seriam, ou nós, cada um de nós sendo dono de alguém no sentido do amor, né? E quando nós vamos para uma outra relação, para uma outra reencarnação, trazemos muitas vezes essas situações, essas mesmas situações de outrora, do passado, querendo ser o dono do outro, dono da sua vida, exigindo,
tendo o amor como posse do outro, dominando-o e exigindo que ele faça aquilo que nós queiramos que realmente ele faça. Deficiências, dificuldades, impedimentos, vacilações, deformidades, desacertos, reações, impulsos, estamos em meio a um verdadeiro caldeirão de experiências emocionais e psicológicas no mundo, mas particularmente também em família. Tanto quanto queremos buscar a paz, precisamos então alimentar esta paz com atitudes mais nobres, com uma revisão das nossas posturas, do nosso comportamento. Isso exigirá de nós abrir mão de certas coisas, o repensar, conceder, momentos de concessão ao outro, não só do diálogo, mas também de tentar ver aquele lado que ele está nos mostrando e que talvez nós não tenhamos enxergado. Então, nesta relação, de duas pessoas, 3 ou mais, quase sempre nós queremos estar com a verdade e queremos que a nossa verdade seja aceita e não abrimos mão. Então, cada um tem a sua realidade, o seu tempo, o seu ritmo, mas vivendo em conjunto, vivendo em família, precisamos nos acertar, Precisamos aceitar o outro, tanto quanto queremos ser aceitos, precisamos compreender como queremos ser compreendidos, precisamos, às vezes, silenciar para ouvir o outro, dar um tempo para que o outro também se expresse, prestar atenção nas dificuldades que o outro traz, prestar atenção nos sinais que ele dá, nem sempre tão aparentes através de atitudes exteriores, mas nós temos condições hoje de percebermos aquilo que é essencial. Segundo Saint-Exupéry, o que é essencial é invisível aos olhos carnais. E vivendo em família, nós vamos nos apercebendo. Um tom de tristeza, um tom de desencanto, um momento de alegria, um momento de felicidade, aquilo que o outro gosta, como nós queremos também receber do outro, atitudes que nos contemplem nos nossos gostos, nos nossos interesses, nos nossos desejos, o outro também assim o quer, porque todos nós, de alguma forma, somos carentes. Temos as nossas fomes, fome de pão, que não é só do pão material naturalmente, mas do pão espiritual, a nossa fome de ser identificado, de ser visto, de ser notado, de ser reconhecido, de ser perdoado, de ser amado. A necessidade ou a nossa fome de luz, de ter luz dentro de casa, não só com a luz da lâmpada elétrica, fluorescente, neon, LED, a luz do celular, a luz de uma vela, a luz de uma lanterna, a luz de um palito de fósforos, mas a luz que vem de nós. E Jesus nos disse: brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Enquanto estamos no mundo, somos a luz do mundo, dizer de Jesus através de João, evangelista, capítulo 9, versículos 1 e seguintes. Dizer de Jesus: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, estando no lar, nós precisamos promover esta luz, porque temos fome desta luz, a luz do entendimento, a luz da sabedoria, a luz do silêncio, a luz da fala amorosa, afetuosa, afetiva, a luz da mão que se estende para segurar na mão daquele que está com medo, que tem as suas fobias, as suas neuroses. A luz para aqueles que estão aprisionados ou escravizados nos vícios, não só nos vícios físicos, corporais, mas nos vícios do comportamento, de processos de delinquência, de criminalidade. Ser luz, a fome de paz. Esta paz de espírito que nós nos dedicamos nas igrejas, nos templos, a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz de Jesus, a paz de Cristo, que é esta paz como um silêncio interior e que surge, tanto quanto surgirá, do nosso dever cumprido,
do momento em que aprendamos a lavar os pés uns dos outros com o nosso amor, frente às situações difíceis, complicadas às vezes, né? Processos também de separações em família, momentos de famílias que estão se separando, mas que os pais precisam continuar com seu papel de pais diante das leis, né, que regem hoje o nosso mundo civil, ou seja, a lei civil, né, para rever todos esses posicionamentos desse pai, dessa mãe, quando do processo da separação, da guarda, de uma guarda compartilhada, de uma visita de um pai, de uma visita de mãe, dos compromissos de pensão alimentícia, enfim, nós vivemos e convivemos com variadas dificuldades na convivência, mas também com dificuldades do próprio movimento da família na atualidade. Mas tudo vem para o nosso crescimento. Não podemos desanimar. Estamos justamente passando por esse processo, que é a chamada separação do joio do trigo, ou a implantação de um plano de regeneração. Estamos enfrentando os problemas. As dificuldades aí estão para serem enfrentadas, os obstáculos estão para serem transpostos. Estamos em busca de respostas. As respostas estão em nós, porque Deus embutiu em nós todas as respostas. E através da nossa criatividade pensante, capacidade de pensar, da nossa criatividade emocional, capacidade de nos emocionarmos, usando razão e sentimento, nós vamos buscando estas alternativas nobres, possíveis para o nosso autocrescimento, mas também para o crescimento do outro, e, em particular, o crescimento da família. O desenvolvimento das faculdades da família, de uma família não só bem constituída, porque está toda ela ali formada, né, pelo grupo que forma pai, mãe, filhos, enfim, mas também daqueles que hoje têm os seus papéis na função paterna, materna, de um tio, de um sobrinho, de um padrinho, de um agregado, de um afilhado, que são família, né? Então, nós estamos em família reunidos justamente para este encontro, para este reencontro, para este acerto. Porque temos muitas fomes. Fomes do passado, fomes da atualidade. Fomes do campo emocional, né? Porque queremos ser nutridos, ter as nossas lacunas supridas ou preenchidas, lacunas existenciais, e que vêm do relacionamento, da postura de estar frente ao outro. Então, além do respeito que temos que ter um com o outro, ou da empatia, tentando nos colocar no lugar do outro, a autenticidade, sermos autênticos, né? Esta autenticidade que não é a franqueza rude, que muitas vezes as pessoas pensam. Eu sou franco, falo tudo, né, que eu quero, e não é assim. A autenticidade, ser autêntico com o outro, não ferir, não magoar, não mentir, não manipular, não se mata o outro somente quando atenta-se contra a vida física dele, cometendo então um homicídio. Nós matamos no outro a sua moral, a sua emoção, a sua resistência íntima, a sua esperança, seu direito de viver. Não roubamos do outro somente quando estamos roubando seus haveres, retirando-lhe um objeto material. Roubamos a sua alegria, roubamos o seu sossego, roubamos a sua tranquilidade, roubamos a sua paz. E como filhos e filhas de Deus, compromissados com o nosso Pai, entendendo a família como este instrumento de redenção espiritual e como é a mais estável, duradoura e universal instituição social, momento de reparação do dano, momento de reconciliação, unida imortalidade e reencarnação para a bênção do recomeço, aqui estamos nós, para esses instantes de acerto, diante das dificuldades de convivência, dos lamentos, das enfermidades, do desemprego, da luta, do fracasso de uns, da vitória de outros, da força e da fragilidade que um e o outro têm, da falta de coragem, do estado de amolentamento, ou até mesmo de preguiça
né? Um estado de preguiça, que é uma falta de força, de vigor para o trabalho. São tantas coisas que nos surgem à frente, né, no processo da família, e que a gente não se dá conta que nós encontramos com esses nossos irmãos e irmãs, pais e filhos em família, justamente no ponto em que nós os deixamos no passado. Assim como nos encontramos no ponto em que eles nos deixaram no passado. A retomada da nossa convivência, que vem lá do passado, nos trazendo até hoje, daquele ponto em que lá estávamos, quando muitas das nossas feridas, quando muitas das nossas neuroses, os nossos processos de distúrbio psicológico não nasceram agora, vieram de antes. Podem ser complicados hoje, podem ser originados hoje, mas nós também travamos batalhas que não são só do presente, nas chamadas causas atuais das aflições, mas travamos batalhas com situações do passado, que são as causas anteriores das aflições. E assim, o Espiritismo vai nos clareando a mente, né? E nos fazendo entender o nosso papel dentro da família. Companheiros de jornada, companheiros de viagem. Estamos na mesma estrada, cada um num ponto, no ritmo, no seu tempo. Cada um olhando um aspecto da paisagem. Cada um com seus temperamentos, com seu jeito de ser, com a sua maneira de falar, com seus vícios, com as suas manias, com as suas querelas, né? Cada um com uma pedra no sapato. O que dói para um, não dói para outro. O que aperta um, não aperta para o outro. E assim nós vamos caminhando, mas certos de que essa estrada, tanto quanto nós a busquemos palmilhar como estrada real das nossas vidas, retamente, sem buscarmos os atalhos fáceis ou das respostas imediatistas, ou querendo nos ver livres das situações ou dos outros, nós estamos realmente conseguindo entender o valor da vida, o valor de existirmos, o valor de estarmos aqui, o valor de estarmos com o outro em família, o valor de vivermos em sociedade. A família influencia a sociedade influencia a família. Nós influenciamos o outro, somos influenciados pelos outros. O mundo nos influencia e, de alguma forma, nós também influenciamos o mundo. E a família, esse menor grupo social, essa célula máter da sociedade, compõe, recompõe, constitui, reconstitui, programa, reprograma, constrói, reconstrói, edifica, reedifica, acerta, reacerta, neste movimento constante, que não para, porque nós fomos criados para isto, criados para a vitória, num movimento constante que deve ser perseverante, no dizer de Jesus, perseverai até o fim. E este barco, chamado família, há de singrar os mares, de enfrentar as ondas revoltas da vida, de passar por momentos de turbulência, momentos de dificuldade, de parecendo que o barco irá sossobrar. Mas a família, que é a mais estável, duradoura e universal instituição social, que é o instrumento de redenção espiritual, segue, singrando os mares, porque Jesus está no leme. E cada um de nós, cumprindo a sua parte, dentro deste barco chamado família, vai possibilitando a construção de um novo mundo, de muitas famílias, de famílias melhores, de famílias mais amorosas, mais afetuosas, mais fraternas, mais solidárias, mais justas, mais igualitárias, construindo um mundo melhor, um mundo de regeneração. E nos nossos papéis de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho, de irmão, nós vamos cumprindo a parte que nos cabe e vamos reconstruindo a composição das nossas histórias. De histórias do passado, possivelmente de desacertos, de desalinhos,
para momentos de suavidade, de ternura e de paz. Encerramos aqui com uma poesia que escrevemos em 1981, chamada Afinidade. Encontrei nesta vida alma boa e querida, doce canto da natureza, mostrando sua beleza, que há muito já se faz. Noites gloriosas vivi, pensando no reencontro de espíritos afastados, pela ilusão maltratados, cenas que eu mesmo vivi. Suave melodia, a perpassar nos meus ouvidos, contando em tom sereno as páginas de outrora de alguém que foi-se embora para nunca mais voltar. Porém, hoje eu vejo que está de volta o meu amor, alento para minha dor, ombro que se fez carne na razão da existência, perdido um dia no espaço, mas no caminho do próprio passo, ressurge vitorioso no campo renovador. E agora eu reconheço, atrás os seus olhos brilhantes, lindas contas como antes, 2 rubis da lealdade, guardados pela saudade no profundo e azul do mar. E as faces cristalinas, tangidas pela tristeza, são como pérolas finas, cultivadas nas grandes minas, no mais belo e pomposo altar. Faces que um dia beijei, no mais puro sentimento, e onde mesmo eu vi rolar as lágrimas doridas de tanto que sofridas, levadas ao desalento no mais triste chorar. E estas mãos que eu seguro neste tempo do futuro são instrumentos plangentes, tocados em harmonia, em notas de sinfonia, em noites de luar. Mãos que acaricio, mãos que toco com fervor, lindas harpas da bondade, por toda a eternidade, hão de trabalhar no amor. Assim tenho agradecido ao amigo e divino Pai, pela oportunidade de reencontrar a minha afinidade, e canto bem alto, até minha voz alcançar as paragens consoladoras de almas trabalhadoras dedicadas ao Senhor. Afinal, eu encontrei aquele que muito amei, meu filho, meu doce amor. Muita paz. Vamos orar. Deus, Pai e Senhor, Jesus, querido amigo e irmão, nossos amoráveis espíritos intercessores, anjos de guarda, a nossa gratidão por estes momentos de paz e de luz, a nossa gratidão por aquilo que hoje sabemos, pelo conhecimento que temos das verdades da vida imortal e que fazem diferença em nossos dias. Mas queremos, ao final deste nosso trabalho, rogar pelas famílias, pela paz em família, e quando das adversidades, das dificuldades na convivência, que os nossos irmãos não se percam em si mesmos, buscando o roteiro do Evangelho como um verdadeiro farol a iluminar as suas vidas, um porto seguro para lhes ajudar nos momentos de naufrágio íntimo, um oásis de ternura e de paz, nos momentos em que se encontrem com sede diante de uma caminhada desértica. Que a tua paz seja conosco, que a tua paz seja com as famílias na terra e que cumpramos a nossa parte na construção de famílias mais moralizadas e espiritualizadas, visando um mundo melhor, um mundo mais feliz. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Gratidão, queridos, pela oportunidade. Deus abençoe a todos.
Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas